Meus queridos irmãos, que a doce e serena paz do meio Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. É com alegria que aqui estamos, juntos mesmo que distantes, mas unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nesse momento, para continuarmos aprendendo um pouco mais da doutrina de Jesus, para que possamos estar em contato com esse Evangelho que nos conforta, nos consola, nos fortalece. E diante da situação em que estamos vivendo, da pandemia, aqui estamos para realizar mais um trabalho de divulgação doutrinária, a qual o Núcleo Espírita Alta de Souza está se propondo diante desta situação, por meio das mídias sociais, das redes sociais. Então, que possam os espíritos amigos nos ajudar, nos inspirar, para que o tema da tarde de hoje, realização interior, possa ser bem compreendido e, consequentemente, a posteriori, ser bem executado. Então, como todo início de trabalho, vamos procurar nesse instante cerrar os nossos olhos, mentalizar Jesus nesse instante e fazer uma prece, buscando essa conexão com o Mestre querido. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, unidos e reunidos em Teu nome, por pensamentos e por sentimentos, Mestre, para que possamos continuar estudando, entendendo, assimilando a Tua boa nova, o Teu Evangelho de luz. E te pedimos, Senhor, que as nossas vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia, possam se juntar a todas as outras vibrações desse mesmo teor e atingir o coração de cada um de nós e atingir a todos aqueles que sofrem, revitalizando-os, fortalecendo-os para prosseguir nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. Que a Tua paz, a Tua harmonia, Mestre, possa ser uma constante em nossas mentes e em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, diante do turbilhão de problemas, de conflitos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e que muitas vezes nos deixam assim meio que perdidos, meio aturdidos, e até mesmo receosos e por vezes até a ponto de desequilíbrio, nós começamos a nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo agora? O que fazer? Qual o melhor caminho a tomar? Como eu posso conseguir chegar à felicidade a partir daqui, deste ponto em que eu me encontro? Para responder a essas perguntas, é interessante que nós paremos para observar o que realmente nós somos. Qual a nossa essência? Qual o nosso objetivo de estarmos aqui? Como nós somos espíritas, aqueles que conhecem os princípios da doutrina espírita vão responder: nós somos espíritos imortais. Estamos vivenciando essa experiência reencarnatória e já tivemos outras, e outras hão de vir. Exatamente, é o que nós somos, espíritos imortais. Experimentando
reencarnações múltiplas. Mas precisamos ir um pouco mais a fundo. E aí nós fomos lá buscar, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro, a Gênese, no seu capítulo 1, versículo 26 e 27. E aí nós vamos observar, quando trata lá da criação do homem, né? Porque a Gênese é a parte da criação, então a criação do homem, e aí diz: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Passando mais adiante, já para o Novo Testamento, lá em João, nós vamos encontrar no capítulo 10, no versículo 34, um momento, uma situação em que o Cristo estava sendo cercado por alguns fariseus, que questionavam os seus feitos, os seus ditos, né, os ensinamentos que traziam, e inclusive uma ameaça de apedrejá-lo. E Jesus, exatamente, né, neste versículo 34, diz: mas não está escrito, sois deuses? Isso fazendo alusão aos Salmos, lá no capítulo 82, versículo 6, onde diz: vós sois deuses. E aí no livro dos Espíritos, agora, na terceira revelação, né, o Consolador Prometido, como nós tão bem vimos, né, com a palestra com o Sandro e depois vimos com o Wilson, nós vamos encontrar lá na pergunta 77 de O Livro dos Espíritos, que os Espíritos colocam: somos seus filhos, né? Seus de Deus, né? Seus maiúsculos. Somos seus filhos, pois somos sua obra. Então nós percebemos nesta sequência, em momentos diferentes da história da humanidade, nós vamos perceber que nós não somos só espíritos imortais. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós trazemos conosco essência divina. E somos deuses, ou seja, trazemos os atributos divinos, logicamente que de forma relativa, porque é absoluto só o Pai, mas trazemos esses atributos divinos de amor, de bondade, de justiça, né, latentes em nós. Somos seus herdeiros porque somos seus filhos. E como filhos, ele não nos deixaria passar por algumas circunstâncias em que nos deixa aturdidos por nada. Existe um motivo, existe uma função nisso tudo. E aí é que nós buscamos hoje Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, onde ela nos diz o seguinte: somos sementes, na qual dormem incontáveis recursos que surgem a partir da germinação, corroborando com tudo que vem sendo dito ao longo da história da humanidade, que somos sementes onde dormem incontáveis recursos, onde dormem potencialidades, onde dormem essência divina, onde dormem atributos divinos, prontos a germinar, prontos a eclodir. Pois bem, vamos pegar essa ideia da semente de Joana de Ângeles. Somos uma semente, vamos pegar uma bem pequenininha, que é a semente de trigo. O que acontece com essa semente? Ela é quase imperceptível, mas é lançada à terra. É lançada à terra, coberta com um pouco mais de terra. E ali suporta o peso daquela terra, suporta os detritos que são usados como adubo, né, para ajudar na germinação. E se ela começa a germinar, tanto a pressão quanto aquelas impurezas do solo, nada paralisa sua marcha. E qual é a marcha? Ela atravessa o chão escuro, busca atravessar esse chão escuro
buscando a superfície onde encontra-se a luz. Sim, ela busca a luz, mesmo tirando daquela terra o seu próprio alimento, os nutrientes que precisa, mas o foco daquela semente é buscar a luz. E mesmo com chuva, com sol, com dia, noite, o seu trabalho é incessante. E o seu trabalho é atingir a superfície e se encontrar com a luz. E desta forma, na superfície, ela conseguir frutificar para o bem de todos. Pois bem, nós, sementes, no dizer de Joana de Ângeles, cabe então a nós, seres humanos, desatar esses valores que dormitam no nosso íntimo, que existem desde o momento da nossa criação, inato, é inerente a nós, como essência divina, a fim de que nós possamos facultar as condições necessárias para que esses valores se desenvolvam, para que esses valores frutifiquem, para que esses valores germinem e nos façam chegar a essa luz, né? Chegar a essa felicidade real que todos nós buscamos. Então, como é que nós nos comportamos? Vamos observar como nós temos nos comportado na realidade, ao longo dessa história, onde já vem nos dizendo que somos dessa essência divina, que temos esses valores inatos. Nós buscamos sempre um exercício, ou temos uma corrida, às vezes até enlouquecida, para conseguir realizações exteriores, realizações externas. E na realidade, enquanto nós não nos convencermos de que é necessário uma conquista das paisagens íntimas, todas essas realizações externas, elas vão nos deixar no desencanto, em frustrações, e tantas vezes quanto nós alcançarmos essas glórias externas, tantas vezes nós cairemos em desalento e frustrações. Porque todas essas conquistas, seja dinheiro, seja uma grande moradia, né, uma moradia bem confortável, num bairro chique, né, seja um equipamento eletrônico de última geração, seja um corpo perfeito, né, aquele que é caracterizado como perfeito na sociedade atual. Então, todas essas nossas conquistas, apesar de não discordarmos de que ela vai nos trazer comodidade, conforto e uma sintonia com o mundo e com a sociedade que nós vivemos, ela não fará parte de nós quando chegar o momento da fatalidade biológica da morte. Todas essas conquistas, tudo isso ficará. E o que nós levaremos conosco? Bom, quando desencarnamos, nós levamos simplesmente os recursos morais e intelectuais que nós conseguimos amealhar. Mas vai depender de nós se nós estaremos nos liberando ou não dos grilhões emocionais que vão nos prender, no dizer de Joana de Ângeles, a essas quinquilharias que nós demos valor enquanto encarnados. E nessa luta pela aquisição das coisas, nessas batalhas que às vezes se tornam desesperadoras, se tornam insanas e por vezes até cruéis, né, por conta da competição que é grande, das expectativas que são angustiantes, essas disputas muitas vezes permitem até que o crime se faça presente. E quando falamos em crime, não estamos aqui reportando simplesmente a um assassinato ou a um grande roubo, né, um grande desvio de dinheiro. Nós estamos falando de pequenas coisas, como pequenos crimes de prejudicar um colega de trabalho puxando o seu tapete porque queremos aquele posto, né, aquele cargo que vai nos dar uma posição melhor dentro da empresa ou vai nos fornecer um melhor ganho ao final do mês. Então,
ou até mesmo às vezes estimulamos os nossos filhos nas escolas, na competitividade, quando participando, por exemplo, de uma Olimpíada de Matemática, aquele jovem, aquela criança não quer compartilhar o seu saber com o colega, porque senão ele fica sabendo mais do que eu e vai ganhar de mim. Então, é todo um contexto de competitividade que nós vivenciamos no mundo atual, nos dias de hoje, nessa corrida louca de realizações externas, que os resultados, no fim, não nos preenchem intimamente. E no momento do retorno à vida verdadeira, que é o plano espiritual, tudo aquilo que constituiu um motivo de luta, de nossa dedicação, às vezes, por vezes, a vida inteira, tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, porque às vezes deixamos de dar atenção à família, deixamos de valorizar as coisas espirituais, né? Tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer passa a nos afligir mais do que antes, porque nós vemos que estamos retornando à verdadeira vida e tudo aquilo que lutamos de nada valeu. E aí nós lembramos de uma passagem, né, que tem no livro Jesus no Lar, e que Jesus fala exatamente dessa ideia da semente, e que Pedro questiona a Jesus: Senhor, o que dizer daqueles que conhecem os sagrados princípios e não os praticam? Aqueles que conhecem os sagrados princípios e não os praticam. Quem são eles? Nós. E Jesus responde que estes representam sementes que dormem. Sementes que dormem, apesar de projetados no seio dadivoso da terra. Então, nós estamos projetados no seio da terra, mas ainda dormimos. Mas Jesus complementa: estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros, os furacões, as tempestades passarão por elas e, renovando-lhes a posição no solo, elas germinarão vitoriosas um dia. Então percebamos a grandiosidade desse ensinamento de Jesus. Que essas dificuldades, que são os aguaceiros, os furacões, as tempestades, são os fatores que nós precisamos, que vai nos propiciar o desabrochar desses elementos, né? Porque aí nós vamos ser renovada na posição do solo e vamos conseguir germinar. Então é quando vai desabrochar esses elementos adormecidos, né, que vem conosco desde a nossa criação, e para que a nossa destinação seja alcançada, que é essa autoiluminação, que é a felicidade. Então nós percebemos que no mundo em que vivemos, no planeta Terra, vamos restringir ao planeta Terra, nós vamos vê-la como um campo de nosso Pai Celestial. E neste campo há milhões destas sementes que ainda dormem. São almas assim, sejam encarnadas, sejam desencarnadas, que ainda dormem, que estão aguardando essas tempestades da vida para que possam eclodir, para que possam atingir a sua glória no futuro, né? A sua felicidade. Então, nesse momento em que a gente vive agora, né? Diante desta pandemia, há um mês, agora que eu digo há um mês e meio, 2 meses, se a gente for abranger a outros países, né, para cá, o que a gente consegue observar? Que de repente surge um vírus que não era bem conhecido, como ainda não é bem conhecido da ciência, e que de repente começa a contagiar a todos, não importa o país, não importa a sua situação econômica, social, países de primeiro mundo, países em desenvolvimento, países miseráveis, e que de repente todos estão acometidos pela doença. Irmãos nossos estão partindo, retornando ao plano espiritual, e que não importa se o país é muito rico,
estão indo da mesma forma, não conseguem deter. E a indicação é todos em casa. Todos fiquem em casa, não saiam. Para tudo. E o que a gente consegue perceber com isso? Que esse para tudo, vamos parar esta nossa corrida insana pelas realizações exteriores, pelas realizações de fora. E foi um parar que começa a gerar, né, problemas financeiros para várias pessoas, fome, né, aumento da miséria em alguns países. Na realidade, acho que em todos os países. Mas precisamos parar. Parar porque não podemos ficar vivendo e simplesmente em função dessas realizações externas. Vamos parar para se observar, parar para poder remover ou nos permitir ser removidos nessa terra como semente que somos. Para ver se assim a gente desabrocha. Vamos parar para olhar a semente do lado. Porque nessa nossa corrida insana, em busca dessas realizações de fora, nós às vezes não paramos para ver o nosso filho. Saímos de manhã, chegamos à noite, não sabemos o que ele está vendo na escola, não sabemos se ele está tendo problemas de relacionamento com seus coleguinhas, se ele está tendo alguma dificuldade. Não sabemos. E a mesma coisa com o nosso cônjuge, a mesma coisa com os nossos pais. Porque o que importa é a nossa corrida para atingir aquela realização exterior. Aquela realização temporal. Este é o momento de parar. Parar para ver se esta semente ao nosso lado está precisando de um nutriente. Poxa, eu estou pegando o nutriente todo para mim, a coitada precisa também para poder germinar, vamos dividir. Eita, esta semente do meu lado, ela está indo, tentando germinar, mas está indo para baixo, ao invés de para cima, para a superfície, vamos orientar. Somos sementes que podemos ajudar as outras sementes, e é isso que a gente está vendo. Enxergando a semente que é a nossa vizinha, que é uma idosa e que não pode fazer as suas compras, não pode ir numa farmácia e a gente se oferece para isso. Estamos saindo, estamos germinando. Ou aquela comunidade que é ao lado do nosso prédio, que está passando por necessidades, e aí a gente começa a juntar alguns alimentos para entregar, para distribuir, estamos saindo do nosso casulo, estamos desabrochando. Este é o momento que estamos vivendo agora, momento de reflexão, de análise e também de autoencontro. Sim, autoencontro, porque a gente para também e começa a se observar que nós temos esses valores e que conseguimos fazer o favor para a vizinha, que conseguimos brincar com o nosso filho, conseguimos levar alegria para o ambiente doméstico, que conseguimos ajudar a comunidade aqui do lado do prédio, que conseguimos emitir preces e vibrações para todos aqueles dos diversos países que estão sofrendo, que nós sentimos compaixão, que nós compartilhamos uma dor, estamos conseguindo nos descobrir. É um autoencontro. E é somente nessa identificação com o si profundo que a gente pode atingir a nossa meta de autorrealização. Porque eu sei quem eu sou, já sei a minha essência, sou de essência divina, tenho atributos divinos. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso parar e perguntar como eu estou. O que eu estou fazendo? O que me falta? E aí nós lembramos nesse autoencontro, nesse conhecer a si mesmo, né? Puxar um pouco, resgatar aquele filósofo da antiguidade do conhece-te a ti mesmo. Esse autoencontro que nosso irmão Osley falou ontem à noite em sua palestra, falou tão bem em sua palestra,
essa necessidade de se autoencontrar, e que Kardec também resgatou, os espíritos trouxeram, né, esse resgate do conhece-te a ti mesmo, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919 e 919A, dessa necessidade de se autoconhecer, e que Kardec, querendo que ficasse mais claro para todos nós, para ele e para todos nós, como fazer para se autoconhecer. O que é necessário? Como é que a gente consegue isso? E aí, Santo Agostinho, tão sabiamente, nos coloca em sua mensagem que faça como eu fazia na minha última existência. Antes de dormir, vou colocar a cabeça no travesseiro. Vamos nos perguntar como foi o meu dia hoje? O que foi que eu fiz que agradou as pessoas? E o que foi que eu fiz que desagradou? Será que tem alguém hoje indo dormir com alguma mágoa com relação à minha pessoa? Será que eu prejudiquei alguém? E ele coloca que quantos mais perguntas nós fizermos, mais nós iremos achando respostas e nos percebendo, nos conhecendo, vendo aonde nós podemos nos melhorar e vendo aonde nós já estamos desabrochando e podemos nos empenhar para que floresça mais rápido. Agora, ele chama a atenção num ponto, que a gente precisa ter um cuidado para não nos utilizarmos de desculpas para algumas atitudes nossas. Ele coloca até o exemplo do avaro, o avarento. O avarento não se acha avaro, ele se acha econômico, previdente. Às vezes o egoísta não se acha egoísta. Ele acha o quê? Não, eu estou pensando no futuro daqueles que são meus, né, dos meus familiares. Se acha precavido. Então nós precisamos ter cuidado para não se utilizar de desculpas para acobertar ainda os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Mas para nos ajudar a perceber, né, se estamos nos utilizando de desculpas ou não, é bom se utilizar de um parâmetro. Sabemos que o nosso maior guia e modelo a ser seguido é Jesus, já nos diz os Espíritos, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Mas Kardec coloca, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, de uma forma bem didática, onde ele elenca, ele lista algumas características do homem de bem. E aí ele diz lá que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua essência, em sua plenitude. Que ele deposita fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade. Que ele tem fé no futuro. Por isso ele coloca maior valor nas coisas espirituais do que nas coisas materiais que são temporais. Que sabe que todas as suas vicissitudes, todas as suas dificuldades e dores são testes, são provações e que têm um porquê e por isso aceita sem murmurar. Ele é possuído de um sentimento de caridade e de amor próximo de tal forma que faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma, sem esperar nada em troca. E ele também retribui o mal com o bem. Ele é bom, ele é humano, independente de quem esteja atendendo, né? Não liga para qual a raça, qual a crença, porque vê em todos os seus irmãos. Ele também não alimenta ódio, não alimenta desejo de vingança, rancor. É indulgente com as faltas alheias, porque sabe que precisa de indulgência para com as suas faltas. E ele também estuda as suas próprias imperfeições. Olha aí o autoencontro, o autodescobrimento. Ele estuda as suas imperfeições para trabalhar incessantemente em sua melhoria, para combatê-las. E aí Kardec vem ainda enumerando algumas outras qualidades, algumas outras atribuições, né, do homem de bem,
E no fim ele bota um parágrafo bem interessante. Ele diz: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir a que acabamos de mencionar, né, esses que ele lista, que eu falei aqui, que tem mais algumas lá, ele já se acha no caminho que a todas conduz. Pois bem, que a todas conduz. Para que nós, como homens de bem, né, que vai reunir todos esses valores expressivos que Kardec listou, e que existem algumas outras a mais, né, que se fizermos essas, a outras conduz, né, então o homem de bem vai se fazer caracterizar exatamente por esse esforço de realizar, de desenvolver o seu programa essencial de vida, que é a sua autoiluminação, a sua iluminação íntima, a sua realização interior. Pois bem, se nós, em nossa vida, né, dessa que a gente vem falando desde o começo, dessa corrida pelas realizações de fora. Então, se a gente busca essa consolidação da estrutura socioeconômica, seja pessoal, seja da nossa família, vamos mais longe? Aí é um convite de Joana de Ângeles. Vamos tentar a conquista dos tesouros íntimos. Vamos tentar exercitar as virtudes. E aqui em virtude a gente vai buscar lá o conceito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, só que no item 8, né, é uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, onde ele diz que a virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Todas as qualidades que constituem o homem de bem. Então vamos exercitar essas qualidades, nos diz Joana de Ângeles, que possuímos em germe. Nós somos sementes. Então possuímos em germes. Lembram? Imagem e semelhança de Deus. Somos deuses, somos filhos, sua obra. Então temos todas essas qualidades do homem de bem em germe, em nosso íntimo, e que nós podemos dar a oportunidade de que ela se agigante, que ela cresça, que ela floresça, que ela frutifique e que ela arraste outros corações. Porque a partir do momento em que eu vejo na televisão de que alguém botou um bilhetinho para a vizinha, se dedicando, se colocando à disposição para ir fazer suas compras, para ir na farmácia, já que ela não pode sair. Outros viram, poxa, que legal, eu acho que eu vou fazer isso também. Se uma pessoa começou a juntar para angariar algumas cestas para distribuir para quem necessita, outros viram e aumentaram. Isso é arrastar os corações. Isso é levar as pessoas a fazer o bem. E nós temos esta condição quando nós exercitamos este conjunto de qualidades essenciais que constitui o homem de bem e que temos em germe como semente. E precisamos perceber que nós, esse instante dessa existência, né, na realidade é um instante diante da eternidade da nossa vida como espírito imortal. Então, o que é se empenhar tanto nesse instante para angariar coisas ou realizações que são temporais só para esse instante, do que nos dedicarmos e nos empenharmos por esses tesouros íntimos que levaremos para a eternidade na nossa vida espiritual. Então precisamos ter em mente de que a nossa existência física, ela é breve, ela é muito breve. Precisamos estar pensando sempre nisso. Então, sim, eu vou buscar um certo conforto para a minha família, mas não vou fazer isso o meu objetivo de vida. Porque o meu objetivo de vida é angariar os tesouros íntimos para o meu coração. É mostrar aos meus filhos, aqueles que convivem comigo, quais os reais valores da vida. Isso é que é importante, que precisamos correr atrás, precisamos, não de forma insana, mas de forma lúcida, exercitar, realizar. E essa vida interior,
ela é possível. Ela é possível e está ao nosso alcance. E Joana de Ângeles, numa outra obra, Desperte e Seja Feliz, ela nos diz que é o Evangelho que é o portador da melhor pedagogia e da melhor técnica para a conquista da nossa autorrealização. O Evangelho. Essa autorrealização que nos vai levar à autoiluminação. Agora, essa autoiluminação, essa autorrealização, ela nada tem a ver com uma vida contemplativa ou de reclusão. Se Joana nos coloca que é no Evangelho que temos a melhor pedagogia, a melhor técnica, então nós vamos perceber, e isso ela nos alerta, que para essa nossa autorrealização e autoiluminação, nós precisamos de ação. Já estamos dizendo, autorrealização. É ação, é movimento. E é por isso que ela nos sugere, nesta obra que mencionamos, Desperte e Seja Feliz, 3 verbos para conseguirmos essa nossa autorrealização. Verbo é ação, é movimento. O primeiro deles, ama, como sempre asseverou Jesus. E não temos como ocultar essa proposta. Não existe nenhuma circunstância em que a gente possa apresentar como uma justificativa para a não vivência desse amor, desse verbo. Em momento algum, aí recorremos ao Evangelho de novo, que Joana diz que onde tem a melhor pedagogia. Em momento algum, neste Evangelho, nós vamos encontrar a diretriz assim, seja amado. Não. Nós vamos encontrar o imperativo. Ama. Ama a si mesmo, ama a Deus, ama teu próximo, ama até os teus inimigos, aqueles que te perseguem, que te caluniam. É o amor. O segundo verbo é perdoa. E não há como fugir do perdão. Não há como fugir do perdão, primeiro porque nós precisamos dele. Cometemos tantos erros. E segundo, porque qualquer tentativa de negá-lo a alguém, nós negarmos a alguém, vai nos resultar numa autopunição, ao invés de uma autoiluminação, de uma autorrealização. Porque na realidade nós vamos estar guardando alguns verdugos, alguns inimigos que são duros em nós, que é o ódio, a raiva, o desejo de vingança. E que quando nós guardamos, eles nos prejudicam. Eles nos vai causar desequilíbrio, seja psíquico, seja espiritual. Ele pode nos transpor esse desequilíbrio para o nosso corpo físico em forma de enfermidades. Então, negar o perdão é uma autopunição a nós mesmos. Seja o perdão aos outros, seja o perdão às nossas próprias faltas. Porque também precisamos nos perdoar das faltas cometidas para levantar, como se diz, sacudir a poeira, dar a volta por cima e conseguir acertar. Então, o terceiro verbo que ela nos traz é o verbo serve. E esse serve é impossível a gente ter uma paz de consciência se a gente não traz conosco esse serviço iluminativo do bem. Porque a ociosidade, na realidade, nossa vida é como se fosse uma engrenagem. Ela é movimento, precisa de movimento. E se nós somos ociosos, essas engrenagens, elas enferrujam. Precisamos desse movimento. E esse movimento chama-se servir. É o serviço, é o serviço, é o serviço. E ele é que faz vitalizar o nosso íntimo, nos promover intimamente, trazendo aquela iluminação interior. Principalmente quando ele está destituído de uma remuneração, de uma retribuição, porque às vezes a gente faz o bem esperando algo em troca, mas assim não vai ali.
né? Nós precisamos dar sem esperar nada em troca, sem ter nenhum interesse pessoal nisso, nenhum interesse imediatista. Precisamos simplesmente servir e doar. Essa é a nossa função. Tudo bem que se nós estamos servindo, né, exercitando, ainda forçando a questão de ter uma retribuição, vamos continuar, porque em algum momento a gente vai parar de solicitar essa retribuição e vamos perceber o prazer de servir sem esperar nada em troca. E aí nós vamos buscar uma figura do Evangelho. Uma figura do Evangelho chamada Maria de Magdala. Aquela que arrependeu-se dos equívocos a que se entregava. Aquela que, considerada uma mulher de má vida, que buscava nos braços dos homens preencher um vazio que havia em seu coração. Só que quando conheceu Jesus, o amor do Cristo preencheu esse vazio. E ela percebeu que era este o amor que ela buscava de forma equivocada daquela outra forma. Como também percebeu que o Cristo não a condenava, que o Cristo a perdoava pelos equívocos cometidos. E ela também se perdoou. E em se perdoando, ela se possibilitou realizar uma revolução interior. Uma completa revolução interior. Começou a se amar, se perdoou, perdoou aqueles que a condenavam, que não aceitavam a sua vida anterior, e ela começou a doar-se, a servir no serviço da Boa Nova. Ela começou a servir a Boa Nova. E serviu de tal forma, a transformação foi de tal forma, que ela foi escolhida pelo Cristo para ser a primeira a vê-lo após a ressurreição. Inclusive seus apóstolos questionaram, mas por que ele apareceu para ela e não para a mãe e não para João? Exatamente por conta da vida pregressa, para a sua vida pregressa, a sua vida equivocada. Então nós vamos perceber que o Cristo a escolheu, por perceber nela essa transformação. E mesmo depois da sua morte, mesmo depois de ter sido ela a primeira a vê-lo, ela não continuava bem em meio aos apóstolos, porque a sua existência, a sua vida passada, né, os seus atos passados poderiam denegrir aquele grupo de apóstolos que queriam espalhar a Boa Nova. Mas ela não desistiu. Ela entende, compreende e segue só. Só não. Segue com o Cristo. A espalhar a Boa Nova para aqueles que ninguém queria. Aqueles que a sociedade marginalizava por possuir uma doença contagiosa, os leprosos. E com eles terminou a sua existência, conseguindo atravessar, como disse o próprio Cristo, a porta estreita. Então, amar, perdoar e servir foram os métodos aplicados no dia a dia da existência corporal desta mulher, que permitiu com que ela desenvolvesse essas potencialidades divinas e chegasse à sua autoiluminação. Da mesma forma que ela, todos nós trazemos em nosso íntimo essas potencialidades. Nós temos como sementes que somos, como ela era uma semente, e nós somos também essas potencialidades divinas que podemos desenvolver, levando a nossa autorrealização, a nossa plenificação como espíritos imortais. Então, meus queridos irmãos, vamos exercitar o amor em todos os nossos passos. Vamos pensar com amor, falar amorosamente, procurar colocar o amor
ou agir de forma amorosa, porque desta forma, com um sentimento de amor mais ampliado, mais facilmente nós conseguiremos perdoar aqueles que nos prejudicam, que nos trazem problemas, porque estaremos vendo nele, nesse nosso adversário, nesse nosso perseguidor, enfermos precisando de socorro. E a partir do momento em que nós perdoamos sinceramente, aqueles que geram essas dificuldades, nós estamos iniciando o serviço de desenvolvimento do bem que todos nós precisamos fazer. Estaremos no estágio de servir ao bem de todos e do mundo que nós fazemos parte nessa jornada evolutiva. Então, amar, perdoar e servir. Eis o caminho para a nossa realização interior. Que Jesus continue a nos abençoar, a nos ver como essa semente com possibilidade de germinação e que Ele nos fortaleça, nos inspire e nos impulsione para germinarmos, florescermos e frutificarmos em benefício de todos. Muita paz.